Olá, sejam todos bem-vindos a mais um curso da ENOR, a Escola Nacional de Notários e Registradores. Eu sou Alex Mendonça Cavicchini, sou oficial do 4º Registro de Imóveis aqui da cidade do Rio de Janeiro e hoje iremos falar a respeito de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. A alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, que é regulamentada pela Lei 9.514, será analisada nesse curso à luz da Lei do Marco das Garantias, a Lei 14.711 de 2023. Dessa forma, esse curso já está atualizado conforme esta lei. Importante frisar que o profissional de direito em diversas áreas, ele precisa conhecer a alienação fiduciária em garantia, seja para ele atuar numa consultoria em direito civil e direito empresarial, ou mesmo seja para ele atuar da forma do litígio envolvendo este instituto, alienação fiduciária em garantia. Com isso, e contando com a nossa experiência no registro de imóveis, iremos falar de todas as formalidades requeridas para o registro da alienação fiduciária em garantia junto ao registro de imóveis. Dessa forma, iremos nos atualizar nas leis e normas mais atuais relativamente à matéria, bem como os procedimentos e aspectos registrais e também a execução extrajudicial em caso de inadimplemento e também as novidades, inovações legais e jurisprudenciais sobre essa temática. Assim, nesse primeiro encontro, debruçaremos sobre a origem, conceito, marco legal, direitos e deveres fiduciário e fiduciante. Bom, nada melhor do que para partir de sua terminologia. O que quer dizer alienação fiduciária? Alienar significa, para o direito, deixar de ser dono de um bem, que na maioria dos casos se dá por venda. Porém, existe a alienação, por exemplo, por doação, é uma alienação de um bem. Fiduciária vem da palavra latim fiducia, que quer dizer confiança. Logo, a alienação fiduciária seria uma venda em confiança, pois se confia que, de um lado, o bem será devolvido com adimplemento e, de outro, que as parcelas serão pagas. E de onde surge? Remonta-se ao direito romano a utilização da fidúcia como garantia de obrigações, a chamada fidúcia concreditória. Ou seja, é um instituto que tem origens bastante antigas. O direito romano, posteriormente o direito germânico, medieval e o direito inglês vieram cronologicamente aperfeiçoando este instituto. Há similitudes da alienação fiduciária com o modelo britânico e americano do trust. Inicia no ordenamento brasileiro a alienação fiduciária em garantia com aplicação para bens móveis. À medida que foi se adquirindo uma confiança no Instituto, o mercado passou a ver com bons olhos a sua aplicabilidade para bens imóveis. Com isso, foi editada a Lei 9.514 de 97, trazendo a aplicação do Instituto aos bens imóveis. Portanto, a principal legislação a respeito do Instituto da Alienação Fiduciária e Garantia de Bens Imóveis é a Lei 9.514 de 1997. Porém, diversas leis esparsas tratam sobre o tema, com especificidades intrínsecas ao objeto qual se pretende regulamentar. Por exemplo, temos a Lei 13.476 de 2017, que trata dos artigos 9A a 9D da extensão da alienação fiduciária de bem imóvel. Conceituação. Embora o legislador normalmente deixe para a doutrina o conceituar os institutos jurídicos, o negócio fiduciário veio conceituado no artigo 22 da Lei 9.514, que traz o seguinte conceito. Artigo 22. A alienação fiduciária regulada por essa lei é um negócio jurídico pelo qual o fiduciante
com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Um conceito para aliança fiduciária. Finalmente, seria a venda em confiança. O exemplo prático mais comum é a operação triangular efetuada entre uma incorporadora, vendedora de um imóvel, um adquirente e um banco. Vamos imaginar que o adquirente não possui dinheiro suficiente para a compra do imóvel que ele deseja adquirir da incorporadora. Esse adquirente compra o imóvel da incorporadora e, em ato contínuo, entrega o imóvel fiduciariamente a uma instituição financeira que empresta o valor necessário para a aquisição, ao mesmo tempo em que quita o valor com a incorporadora. Naturalmente, a instituição financeira irá cobrar juros nessa operação. Assim, o comprador entrega o imóvel na confiança, na fidúcia, que quando ele quitar o empréstimo, ele terá o imóvel restituído pelo banco. Claro que parte dessa confiança não é depositada na instituição financeira em si, mas na lei que regulamenta a matéria. Assim, conhecido o que é aliança fiduciária, passamos a conhecer os elementos integrantes da estrutura do instrumento contratual da aliança fiduciária. O primeiro elemento são as partes. A composição se dará basicamente entre o devedor, que normalmente é o fiduciante, e o credor, denominado fiduciário. Em alguns casos, o devedor e o fiduciante podem ser pessoas distintas, como, num exemplo, um caso de um sócio que entrega bem próprio para garantir dívida de uma sociedade empresária sua. Desta maneira, percebemos que a pessoa natural não se confunde com a pessoa jurídica. Então, existem duas pessoas diferentes, mas que, por exemplo, pode ser sócio de uma pessoa jurídica que seja devedora e ele está entregando o bem seu em garantia. Ou não, pode não haver nenhum tipo de relação de sociedade, enfim, pode haver simplesmente um amigo que garante a obrigação de outro, enfim, podem existir diversos motivos. Dessa maneira, considera-se o fiduciante o que adquire a propriedade e se obriga a pagar por ela, podendo o fiduciante ser pessoa física ou jurídica, cujo requisito básico é a capacidade civil para realizar o contrato. E o fiduciário, que é aquele que financia a aquisição do bem e detém a propriedade do imóvel em caráter resolúvel até o término do pagamento. Lembrando que o fiduciário pode ainda se valer do bem em que já é do devedor como garantia de financiamento. Ou seja, não necessariamente o devedor ele está adquirindo o imóvel naquele momento, porém, o devedor simplesmente ele já possui um imóvel que ele já havia quitado, já havia pago, enfim, ou então tinha comprado até mesmo à vista, entrega esse bem em garantia de financiamento. Ele não necessariamente está adquirindo naquele momento o bem. E então não existe a necessidade do bem de estar garantindo o financiamento para a aquisição do mesmo. Pois bem, chegamos então quem são consideradas as partes na aliança fiduciária em garantia. São consideradas as partes o fiduciante, que normalmente é o devedor, podendo ser pessoas distintas, como vimos, e o credor, que também é chamado de fiduciário. O objeto do contrato pode ser bem móvel ou imóvel, porém aqui nos deteremos sobre os bens imóveis. Caso o bem esteja sendo adquirido pelo fiduciante de uma pessoa e, ao mesmo tempo, essa compra seja financiada por um terceiro, haverá uma operação triangular, que é o caso mais comum, como, por exemplo, já até falamos, um adquirente que adquire um imóvel de uma construtora ou incorporadora e financia com o banco parte ou totalidade do valor de aquisição. Pois bem, chegamos aqui nos direitos e deveres de parte a parte. Encontramos na Lei 9.514 de 97 e em diversas outras normas esparsas
direitos ao fiduciante, como, obviamente, nessa própria lei, e também o Código de Defesa do Consumidor, caso o fiduciante se enquadre como consumidor. Nesse caso, deverá ser aplicada a técnica do diálogo das fontes. Vamos passar a descrever os direitos do fiduciante encontrados no decorrer da Lei 9.514, de 97. O primeiro direito relevante para o fiduciante é o fato que este possui a coisa, como se proprietário fosse, sendo-lhe garantido toda a proteção referente à posse direta. Lembrando que o Instituto da Posse ele é regulamentado no Código Civil. Desta forma, como dissemos, a Lei 9.514 não esgota o total estudo a respeito da matéria. Essa previsão ela se encontra no artigo 23, parágrafo único da Lei 9.514 de 97. Já a posse indireta, é bom lembrar, fica nas mãos do fiduciário. Outro direito do fiduciante é a resolução da propriedade fiduciária do imóvel, ou seja, passa-se ao direito de resolução da propriedade do bem, então, no artigo 25, também da Lei 9.514 de 97, que expressa que, finalizando o pagamento das parcelas de financiamento, será resolvida a propriedade fiduciária, sendo devolvida a propriedade do imóvel ao devedor. Um outro direito do devedor é a consignação em pagamento. Se, porventura, o credor se recusa a receber o pagamento ou cria algum empecilho para o pagamento da dívida, é assegurado o direito do devedor de interpor de consignação em pagamento, previsto nos artigos 890 a 900 do Código de Processo Civil. É um direito também concedido ao fiduciante, caso este seja uma pessoa distinta do devedor. É claro que é uma hipótese normalmente rara, porém, ele tem o direito de consignar o pagamento para se livrar de todos os efeitos que a mora pode acabar ocasionando contra ele. Outro direito que ele tem é de ser oportunizado a ele a possibilidade de pagamento do débito em purgação de mora, conforme artigo 26 da Lei 9.514, parágrafo 1º e 1º-A. Quando incorrer em débito, antes das medidas constritivas extrajudiciais de retomada da posse e leilão, será dada a oportunidade de purgação de mora ao devedor. Isso consiste no pagamento pelo devedor do valor do débito, sua atualização e demais despesas realizadas com a cobrança. Assim, garante que a posse permaneça com o fiduciante, ou seja, o devedor purgando a mora, a posse do bem imóvel vai continuar com o fiduciante e não será dado continuidade no procedimento extrajudicial de execução. Outro direito dado é o de cessão, no artigo 29 da Lei 9.514. O fiduciante poderá, fazendo uso do seu direito de ceder a título gratuito ou oneroso, poderá ceder o bem imóvel, objeto da alienação fiduciária. É o que se depreende do artigo 29 da Lei 9.514 de 97. Porém, é importante lembrar que, para que isso ocorra, é necessário autorização do fiduciário. Afinal, o novo devedor fiduciante poderá não ter um crédito tão bom quanto o antigo. Outro direito que o fiduciante tem é de locação. Ele poderá dar o bem alienado fiduciariamente em locação, conforme artigo 37b da Lei 9.514. Porém, para a locação que exceda o prazo de 1 ano, é necessária a autorização do fiduciário, ou seja, a locação que o devedor fiduciante irá fazer normalmente sem autorização do fiduciário é aquela chamada locação por temporada, que se encontra prevista na Lei de Locações, assim como outros tipos de locações. Possui ainda o fiduciante direito à quitação plena
conforme artigo 25, parágrafo 1º, 1º-A e parágrafo 2º. O devedor fiduciante, ao efetuar todo o pagamento do valor contratado, acertado com o fiduciário, terá o direito de receber deste termo de quitação plena, o que lhe conferirá o direito de retomar a propriedade do bem, bem como não existirá mais posse indireta daquele proprietário fiduciário, por motivos óbvios. Lembrando que ele deverá averbar a quitação no registro de imóveis competente. E existe ainda o direito ao eventual saldo do leilão, artigo 27, parágrafo 4º da lei que estamos comentando. Mais para frente, neste curso, será analisado o leilão, no qual poderá ser submetido o imóvel objeto à venda da alienação fiduciária. E se por acaso resulte deste leilão valor superior à dívida e às despesas decorrentes dessa execução, será devido ao devedor eventual saldo, de acordo com o que preceitua o artigo 27, parágrafo 4º da Lei 9.514 de 97. Porém, o fiduciante não possui apenas direitos, ele possui também deveres. Iremos passar a ver esses deveres. Entre esses deveres está o dever de pagar tributos, taxas e encargos do imóvel, conforme artigo 27, parágrafo 8º. Como ele se utilizará como seu do imóvel e sendo-lhe conferido o direito até mesmo de auferir vantagens sobre o imóvel, mediante locação ou cessão, a norma atribui ao devedor o pagamento do tributo. Inclusive, nos órgãos competentes de arrecadação, constará os dados do fiduciante como responsável tributário, sendo que tal obrigação está prevista no artigo 27, parágrafo 8º da Lei 9.514 de 97 e, em consonância com o Código Tributário, a quem confere responsabilidade tributária ao possuidor. Aqui devem incluir-se também as taxas condominiais. É vedada a alienação do imóvel dada em garantia, conforme o artigo 29. Constitui uma obrigação do fiduciante não alienar o imóvel objeto de garantia. Somente poderá ceder seu direito expectativo à reaquisição do bem com expressa anuência do fiduciário. Como já dissemos, isso ocorre porque a propriedade é do fiduciário, apesar de ser em caráter resolúvel. Outra obrigação do devedor é dissolver a dívida, conforme o artigo 25 da lei em comento. Possui a obrigação o devedor fiduciante de pagar a dívida sob pena de perder seu direito expectativo ao imóvel. Possui ainda a obrigação de devolver o imóvel. Essa obrigação decorre do não pagamento. Caso não ocorra o pagamento, o fiduciante deverá entregar o imóvel ao credor fiduciário. Essa entrega ocorre no âmbito da execução extrajudicial da alienação fiduciária ou por acordo entre as partes, por meio de dação em pagamento. Pois bem, vimos toda a relação fiduciária sobre a ótica dos deveres e direitos do fiduciante, que normalmente é o devedor na relação, sendo que podem ser pessoas distintas. Porém, agora iremos examinar a relação sobre a ética do fiduciário, que é o credor da relação. Primeiramente, vamos examinar os direitos do fiduciário. O primeiro direito do fiduciário é o direito à propriedade restrita e resolúvel do bem imóvel. O artigo 22 da Lei 9.514 dispõe que o credor exercerá o seu direito de propriedade limitada e resolúvel. Tal direito visa resguardar o crédito deste e não propriamente uma utilização direta do bem por parte do credor. Possui ainda o direito do credor fiduciário à consolidação da propriedade, conforme o artigo 26. O credor terá a propriedade consolidada em seu favor diante do vencimento e não pagamento da dívida. É isso que estipula o artigo 26. Tal consolidação deverá seguir
antes de mais nada, um trâmite, que se verá na aula sobre execução extrajudicial do crédito. Possui ainda o credor o direito à reintegração de posse, a direito este que está no artigo 30 da Lei 9.514. Fará jus à reintegração de posse o fiduciário quando vencida e não paga a dívida e após o trâmite de notificação do devedor. Desta maneira, após esse trâmite, ele terá este direito. Além disso, outro direito do fiduciário é o direito à posse indireta, artigo 23, parágrafo 1º. Acerca dessa posse, no parágrafo 1º do artigo 23, é atribuído ao fiduciário direito à posse indireta do bem imóvel. Lembrando que a questão de posse direta, indireta, isto será regulamentado no Código Civil. Desta maneira, para entender o que é posse direta e indireta, deveríamos nos remeter ao Código Civil e à doutrina civilística. Outro direito do fiduciário é o direito à desocupação por parte do locatário devedor inadimplente. Se porventura o fiduciante incorre em inadimplência, um eventual locatário do imóvel terá que desocupar o mesmo, sendo direito do fiduciário receber o imóvel desocupado, portanto. O direito de alienar livremente após leilões. O credor, após consolidar sua propriedade, deverá realizar leilões e, após os mesmos, se estes forem negativos, ou seja, se não houver arrematante, ficará o bem livre e desembaraçado. Pois bem, terminando a análise dos direitos do credor fiduciário, chegamos então à análise dos deveres do credor fiduciário. O primeiro dever do credor fiduciário, que corresponde, obviamente, a um direito do fiduciante, é o de dar quitação. Se for realizado o pagamento total da dívida, o credor fiduciário deverá dar quitação, um recibo de quitação plena, para que a propriedade fiduciária seja então desfeita, ou seja averbado a quitação em registro de imóveis competente e, com isso, a propriedade voltará de forma plena para o antigo proprietário, o fiduciante. Ainda possui o dever de transmitir saldo de leilão, artigo 27, parágrafo 4º da Lei 9.514. Por acaso, após realizado o leilão, sobeje alguma quantia além das devidas ao fiduciário, este deverá repassá-la ao fiduciante. Pois bem, de modo geral, estas são as principais e destacadas obrigações e direitos previstos na Lei 9.514 de 97. Com isso, chegamos à presente síntese. Nesta aula, vimos a conceituação da alienação fiduciária como instrumento de garantia de créditos, muitas vezes advindos de uma operação de financiamento de compra do imóvel, outras vezes advindos de financiamento tendo por garantia o imóvel que já era do devedor. Nesta operação figuram o fiduciante, que normalmente é o devedor, e o fiduciário, que é o credor da relação, que transacionam qualquer imóvel disponível no comércio, seja imóvel urbano ou rural. Descrevemos nessa aula os direitos e deveres das partes para a concretização do contrato, de acordo com a Lei 9.514, principal, porém, não única norma regulamentadora da alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. Com isso, chegamos ao final da nossa primeira aula do curso da ENOR a respeito de alienação fiduciária de bens imóveis e esperamos vocês no próximo vídeo, na próxima aula, no qual serão abordadas as mudanças mais relevantes ocorridas com o marco da garantia, a Lei 14.711 de 2023. Até lá!